também vamos falar de economia, vamos falar de sustentabilidade na saúde. O quanto isso diminui gastos para o sistema de saúde. Então, eu diminuo tanto o risco de morte materno-infantil em algumas situações, tempo de sala cirúrgica, porque eu diminuo o desperdício, a mulher está na sala de parto, parindo, enquanto isso diminui os gastos, é certo isso? Muito. O parto normal você gasta o quê? Compressa, gaze, um fio, se precisar, que às vezes nem precisa, que nem teve laceração. Enquanto uma cirurgia, você tem todo um gasto. Mas eu não vou falar só de gasto. Além do gasto, que é infinitamente menor, além do enfermeiro obstetra, que é um profissional infinitamente mais barato que o médico obstetra, né? E a gente pode atender todo o parto de risco habitual sozinho, é o que acontece nos centros de parto humanizado, a gente ainda tem menos complicações para essa mulher. Uma cesárea, as pessoas falam da cesárea como uma cirurgia tranquila, mas não é tão tranquila assim, Ju. Só quem passou sabe, não é tão tranquila. E se a gente parar para analisar, são mais de 7 camadas que são cortadas. Aí eu costumo brincar assim, imagina que eu tô com uma dor de barriga, e aí eu vou no médico e falo assim, doutor, abre minha barriga para ver o que tem aqui dentro. Nenhum médico vai fazer isso, né? A mesma coisa é uma cesariana programada. Se tem uma via de parto vaginal, normal, natural, por que você vai abrir sua barriga desnecessariamente? Não estou dizendo que a cesariana não deve ser feita, mas estou dizendo que ela deve ser feita com critérios. Eu abro minha barriga quando eu tenho que fazer uma cirurgia, quando eu tenho uma indicação, né? Quando eu estou doente. Então, é diferente. E eu brinco que também, uma mulher em trabalho de parto, ela não está doente. Ela precisa ser cuidada e não curada. Ela está sensível, ela está com dor. Então, ela precisa mais do enfermeiro do que do médico nesse momento. A partir do momento que ela tem uma complicação, precisa fazer uma cirurgia, ou teve uma complicação nesse parto, aí ela precisa ser curada. Aí o médico é acionado. E como mulher, como mãe, é muito claro isso que você tá falando, porque em muitas situações a mulher precisa de cuidado, de assistência, de um olhar o tempo todo, de um acompanhamento, né? Porque nós temos muito medo, né, Lídia? Você é mãe de quantos? 3. Então ela pode falar com propriedade, é mãe de 3. A teoria e a prática. Teoria e a prática. E o medo, né? Principalmente no primeiro filho. Sim. E às vezes no segundo é até pior, Ju, porque ela vai lembrar das violências que ela sofreu no parto anterior, as experiências traumáticas. Se ela teve um parto tranquilo, a experiência vai ser boa. Se ela teve um parto traumático, ela vai dar mais trabalho ainda. Eu vejo isso muito no HRG com as pacientes, né? Às vezes ela tem um filho anterior, ela sofre muito mais, porque ela lembra das violências que ela sofreu. Então, realmente, assim, a gente fica carente. Só de estar grávida, a gente já fica mais carente, a gente fica chorosa, né? Às vezes olhou pra você torto, você já tá com vontade de chorar. Aí imagina você tá no auge da sua sensibilidade para ser maltratada, como era, né, antigamente nos centros obstétricos, e ainda é, infelizmente, né? Não foi bom para parir, para fazer, agora é bom para parir. Como se a gente precisasse ser punida porque teve uma suposta relação sexual prazerosa, que nem sempre é. Tem muitas mulheres que não sabem ter prazer na relação sexual. Então é muito sério, porque uma mulher que sofre violência obstétrica, que passa por esses maus tratos, muitas vezes ela se comporta como uma vítima de violência sexual. Então, ela não quer mais ter relação sexual, às vezes ela se afasta do marido, ela não se conecta à mulher, né, depois que ela teve esse bebê, por conta dos traumas do parto, né? Então, é muito sério. É complexo, né, e profundo. Muito. E falando da formação, durante a sua formação acadêmica, né, você fez a sua graduação em enfermagem, e como é essa especialização em enfermagem obstétrica? Eu, no caso, eu fiz especialização mesmo, né? Que são 2 anos, onde a gente vê teoria e prática. No mínimo, tem que atender 20 partos. Se você não conseguir atender os 20 partos, você não consegue registrar a sua especialização no Corém. Então, muita gente passa por isso. Às vezes faz uma especialização online, não dá, gente. Então, cuidado onde vocês vão fazer a especialização de vocês. E existe a residência, que eu acho que é o melhor, né? Eu sou preceptora da residência em enfermagem obstétrica no HRG. Desde que eu entrei na secretaria, deve ter uns 8 anos, 9 anos, mais ou menos. E lá a gente tem uma formação bem completa, porque são 60 horas, né? Onde 40 dessas horas semanais são de prática. Então, ao invés de fazer 20 partos, as meninas saem de lá com 200, 300 partos. E aí a gente treina sobre tudo isso. É uma especialização um pouco longa, se a gente comparar com outras, que tem um custo mais caro quando é particular, que você paga a especialização.
mas porque você está formando um profissional que tem um olhar totalmente diferente. Quem trabalha em centro obstétrico geralmente não consegue trabalhar em outros setores, e quem trabalha em outros setores não consegue trabalhar em centro obstétrico. Então, é um universo paralelo, né, que eu falo, porque tudo é muito diferente na saúde da mulher. Então, é uma formação que custa mais caro, que tem um tempo mais longo, mas eu acho que a gente tem uma autonomia muito grande e que tem crescido cada vez mais. Mas com a autonomia vem a responsabilidade, né? Que é muito mais responsabilidade. Você está responsável por 2 vidas o tempo inteiro. A mãe e o bebê. Risco de processo, de complicação. Mas, enfim, se você é um profissional treinado, qualificado, e você cuida de cada detalhe... Eu tenho mais de 15 anos que eu atendo parto. Eu nunca tive nenhum óbito na minha mão, materno ou fetal. Graças a Deus, né? Então...